Hoje irei te atualizar sobre bastante coisa interessante no mundo do futebol. Vamos falar sobre o interesse do Vasco em Felipe Coutinho e as exigências dele para fechar a negociação. Vamos falar também de Claudinho no Flamengo, de João Arias que está perto de deixar o Fluminense e da bomba do último fim de semana envolvendo Dudu, o Cruzeiro e o Palmeiras. Mas antes, já se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho das notificações e deixe seu like. Vamos conferir agora as principais notícias que promete botar fogo no mercado da bola nessa semana. João Arias do Fluminense entrou de vez na mira de clubes europeus. O ponta do Fluminense está a serviço da Colômbia na Copa América e há muito tempo vem despertando interesse de gigantes do futebol europeu. Quem soltou a informação foi o jornalista Pipe Sierra. Pipe disse que vários clubes da Europa têm interesse no colombiano de 26 anos, que é um dos principais destaques do Fluminense e da seleção colombiana. De acordo com as informações apuradas pelo jornalista colombiano, as equipes interessadas em Arias seriam Atlético de Madrid da Espanha, West Ham da Inglaterra, além do Fulham e Crystal Palace também da Inglaterra. Lembrando que o Crystal Palace pertence a John Textor, dono da SAF do Botafogo. O jogador é titular na equipe de Fernando Diniz, que no último fim de semana sofreu uma derrota em casa para o Atlético Goianiense de virada por 2-1. A torcida vaiou a equipe treinada por Fernando Diniz e muitos torcedores pediram a saída do treinador, que acabou de renovar o seu vínculo com a equipe carioca. João Arias é peça fundamental e, ao meu ver, o Fluminense, se perder um jogador do calibre do colombiano, tende a ter seu poderio ofensivo ainda mais reduzido, pois os melhores resultados do Fluminense nessa temporada foi com Arias em campo. Arias chegou a ser especulado pelo rival Flamengo, mas tudo não passou de mera especulação. O jornalista Pipe Sierra afirmou: "O que sei de João Arias é que este fim de semana serão definidos os termos das propostas que vão se enviar ao Fluminense para que o Arias analise esta situação. Tudo está bem encaminhado para a saída de Arias. Há um clube espanhol que pediu até julho para avançar nessa negociação. Mas o mais próximo agora é a Premier League. Para mim falaram nos times ingleses que seriam Crystal Palace, Fulham e West Ham. Então, provavelmente será um desses três. Não está negociada a negociação com esses três, então acho que deve ser." Arias chegou ao Fluminense em 2021 e tem contrato até 2026. O Fluminense detém 50% do passe do jogador, que é dividido com o Patriotas da Colômbia. O Flamengo ainda sonha com o meia Claudinho em seu plantel de jogadores para reforçar ainda mais a equipe. Um antigo sonho da diretoria rubro-negra é o meia Claudinho, que teve muito destaque com a camisa do Red Bull Bragantino atuando aqui no Brasil. Vendido para o Zenit por 15 milhões de euros, o meia é considerado caro, o que dificulta o processo de negociação, pois o Zenit só deseja vender o atleta em caso da compra definitiva. Claudinho tem 27 anos e chegou no clube russo em agosto de 2021, mas frequentemente vem sendo alvo de críticas pela imprensa russa por más atuações com a camisa do Zenit. Um comentarista muito relevante do meio futebolístico na Rússia, conhecido como Anatoly Kanichev, afirmou que Claudinho é a principal decepção da atual temporada. Mas para um outro comentarista esportivo, o treinador do Zenit está escalando o brasileiro na posição errada. Um dos representantes do jogador brasileiro ofereceu o jogador para o Flamengo. Na última janela de transferências, o Flamengo tentou a contratação do atleta, mas o Zenit pediu 25 milhões de euros pelo brasileiro, frustrando os sonhos da diretoria e da torcida rubro-negra. Algumas sondagens do mundo árabe foram feitas e ofertas na casa dos 18 milhões de euros foram prontamente recusadas pela diretoria do clube russo. O Flamengo sabe que para contar com o meia brasileiro vai ter que desembolsar o valor integral que é pedido pelo Zenit. No último encontro entre dirigentes do Flamengo e representantes de Claudinho, não houve um acordo formal e nenhuma proposta a não ser a que foi feita na última janela de transferência. Somente o que foi feito foi sondagens pelo atleta de 27 anos por parte da diretoria após um de seus representantes o oferecerem ao clube carioca. Claudinho vive uma má fase, mas o Zenit só está disposto a vender o atleta em caso de uma venda definitiva. A negociação de Douglas Luiz com a Juventus avançou, mas o que chama a atenção é o fato inusitado no acordo entre a equipe e o jogador brasileiro. Segundo a jornalista Miriana Cardinali, Douglas Luiz interessa a Juventus e o detalhe que pode selar a negociação é o fato de Douglas Luiz convencer a sua namorada a também assinar com o clube italiano. Para quem não sabe, Douglas Luiz namora a jogadora suíça Lisha Lehmann e ela também interessa a diretoria da Velha Senhora para reforçar a equipe feminina de futebol. Mas de acordo com o jornalista Fabrício Romano, especialista em negociações no mercado da bola europeu, Douglas Luiz encaminhou a transferência para a Juventus na próxima temporada para o futebol italiano,
A próxima temporada europeia se dá início após a disputa das Olimpíadas de Paris. A negociação pelo brasileiro deve envolver cifras na casa dos 20 milhões de libras, além de alguns jogadores. Douglas Luiz foi um pedido do brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, novo treinador da Juventus. A negociação não beneficiará somente os cofres do Aston Villa, mas também do clube formador de Douglas Luiz, o Vasco da Gama. Caso a negociação se concretize de fato, o clube carioca irá levar um montante aproximado de 3,1 milhões de reais. A negociação de Douglas Luiz e de sua namorada Lisha Lehmann poderá ser concretizada ainda nesta semana, com seus representantes se reunindo com os diretores da Juventus para enfim resolver todos os trâmites burocráticos e do fechamento do contrato. O Vasco irá receber o valor por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA destinado aos clubes formadores de atletas. O Vasco tem direito a pouco mais de 2% do valor da negociação. Douglas Luiz estreou pelo Vasco ainda em 2016 e permaneceu na equipe cruzmaltina por 2 temporadas, sendo por fim negociado com o Manchester City. Felipe Coutinho está disposto a voltar para o Brasil e atuar pelo Vasco. O atleta disse que daria preferência ao cruzmaltino em caso de uma volta ao seu país natal. Nesta segunda-feira, pipocaram notícias na imprensa de que Fluminense e Botafogo estariam de olho no jogador e que ambas as equipes estudam uma proposta. Recentemente, Coutinho adquiriu um shopping na cidade de Armação dos Búzios, região dos Lagos do Rio de Janeiro, o que levanta ainda mais possibilidades de uma volta ao Brasil. Para retornar ao Vasco, Coutinho exigiu uma série de coisas além do salário. O meia exigiu que seja formada uma equipe competitiva e também pediu o retorno de jogadores como Alex Teixeira e Souza, que são amigos de Coutinho. O Vasco acha possível aceitar as exigências impostas por Coutinho. Neste último fim de semana, um assunto que bombou nas redes sociais foi o anúncio surpreendente do Cruzeiro ao anunciar a contratação de Dudu. Dudu é formado nas categorias de base da equipe mineira e a equipe afirmou que já tinha um acordo com a diretoria do Palmeiras para a volta de Dudu para atuar no Cruzeiro. Mas o que era para ser um anúncio para alegrar os torcedores, acabou virando uma tremenda dor de cabeça. Neste último domingo, Dudu deu para trás na questão da negociação com o Cruzeiro. Dudu avisou a diretoria do Palmeiras que deseja ficar, após reunião com torcida organizada. O jogador de 32 anos havia sido anunciado no início do último sábado pela diretoria do Cruzeiro. O diretor de futebol do Cruzeiro veio a público afirmar que havia fechado uma negociação com o Palmeiras e com o próprio jogador a pedido dele mesmo, que chegaria à equipe cruzeirense na próxima semana. Detalhou inclusive que exames médicos estavam marcados. De início, Dudu havia procurado a diretoria do Palmeiras e reiterado o desejo de jogar pelo Cruzeiro, clube que formou o atleta. Logo depois ele procurou o Cruzeiro a fim de atuar com a camisa do clube. Mas há quem diga que após a torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde ter ido até a residência do atleta, ele teria voltado atrás. A presidente do Palmeiras rasgou o verbo em entrevista nesta segunda-feira. Acompanhe. Mas com relação ao Dudu, essa é a palavra oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, já que é a presidente que está falando. E, como sempre, vou ser muito transparente e falar a verdade. Há uns dias atrás, uns 25 dias atrás, o nosso diretor de futebol, Anderson Barros, ele me procurou dizendo que tinha sido procurado pelo Dudu, o Dudu informando a ele que tinha recebido uma proposta do Cruzeiro, não é? Que ele ficou muito balançado, que é uma proposta muito interessante para a carreira dele. E aí, essa proposta é a que foi já divulgada, né? 4 anos de contrato, mais um, dependendo de metas, e um valor de salário superior ao que ele recebe no Palmeiras, tá? E aí depois eu soube que, na verdade, quem procurou o Cruzeiro foi o próprio atleta, isso segundo o diretor de futebol, Alexandre Matos. Né? Mas isso eu não sei, eu soube pelo Alexandre, que o Dudu procurou o Cruzeiro. Não é? Então, quando o Anderson me falou isso há uns 20, 25 dias atrás, eu falei, ok, o Alexandre, não, mas não adianta o Dudu estar falando, eu quero saber se realmente essa proposta existe. Eu preciso de uma proposta formal, não é? Para começar a pensar sobre isso. Porque o Dudu, em nenhum momento, nós tentamos negociar o atleta. Ele tem contrato até dezembro de 25 e nós honraríamos até dezembro de 25. E aí, o Dudu conversou outras vezes com o Anderson,
com esse intuito de sair do Palmeiras, ele querendo sair do Palmeiras, conversou com o Abel. Então, todos nós do futebol sabíamos, né, há mais de 20 dias dessa movimentação. Sempre deixando claro, quem trouxe essa proposta, quem disse que queria sair do Palmeiras, foi o atleta. E aí o Alexandre Matos me ligou junto com o Pedrinho, dono do Cruzeiro, antes de mandar a proposta, me ligou perguntando: Leila, posso mandar a proposta? Não é que eu não quero mandar nada sem que você nos autorize. Eu falei: pode sim, sabe? E eles mandaram a proposta. E aí foi semana passada, eu autorizei, pedi para o Anderson, não foi semana passada, foi agora essa semana, né? Não, semana passada. Eu pedi para o Anderson dar o de acordo na proposta. Então foi um acordo entre Palmeiras, Dudu e Cruzeiro, tá? Os três decidiram que o melhor para o Palmeiras, o melhor para o atleta seria, nós aceitarmos essa proposta do Cruzeiro, e foi isso que eu fiz. Eu aprovei, o Cruzeiro ok também, e aí aconteceu esse imbróglio, não é? Que o Dudu disse que ia, depois não ia mais, entende? Mas formalmente nós não fomos comunicados, que ele iria voltar atrás, porque ele tem um compromisso com o Palmeiras, tem um compromisso com o Cruzeiro, iniciado por ele, Eu dei o de acordo, o Cruzeiro deu de acordo, e eu espero que o atleta também dê o de acordo, que honre com o compromisso que ele firmou com o Palmeiras e com o Cruzeiro. Então você acredita que nesse momento não há uma possibilidade de reviravolta, por mais que nada tenha sido assinado por enquanto, né? Não, o atleta não assinou. Eu pedi para o Anderson assinar o de acordo na proposta do Cruzeiro. Sabe, pelo Palmeiras, o Dudu seria vendido, está vendido, não é mais. Eu preciso da assinatura do atleta.